Com o Pedro Duran, que também vai falar sobre esse assunto. E aqui, Pedro, a Marina traz para a gente já alguns temas que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal e destaco aqui dois para a nossa conversa, que são temas que envolvem segurança pública, por isso Pedro Duran já está por aqui. Tem a revista íntima dos presídios, também tem a operação nas comunidades, mas nesse momento, bora focar nesse primeiro tema que vai aparecer lá no Supremo, que é a revista íntima nos presídios. Qual que é o entendimento da maioria do Supremo, como a Marina colocava para a gente? A revista íntima não pode ser vexatória. E você tem recursos, você tem meios tecnológicos que permitem que essa revista aconteça. Quais são os recursos hoje disponíveis, hein, Pedro? Pois é, Carol, você sabe que a inteligência artificial está ajudando a substituir as revistas íntimas nos presídios aqui do Brasil? Já está sendo aplicada nesse momento. Já está sendo aplicada nesse momento. Eu trouxe para a gente mostrar aqui algumas imagens de um dos aparelhos que é utilizado para fazer a leitura ou escaneamento corporal. Esse aparelho já é utilizado nos presídios aqui de São Paulo. Todos os presídios de São Paulo que têm revista utilizam essa ferramenta, essa tecnologia. É uma empresa de Minas Gerais que também fornece equipamentos para a área da saúde, que ganhou uma licitação aqui em São Paulo para fornecer esses equipamentos para a Secretaria de Administração Penitenciária. E há um scanner corporal de corpo todo. Basicamente, o que ele faz? Ele identifica pontos que podem significar ali no corpo, por exemplo, um objeto escondido ou introduzido intencionalmente para passar por uma revista. De modo que ele acaba sendo mais preciso do que aquela revista vexatória. Do que a gente está falando? A gente está falando daquela revista, Carol, que, por exemplo, obriga uma mulher a agachar sem roupa na frente de um policial. Muitas vezes, especialmente no passado, policiais homens faziam essa revista, o que dava a essas pessoas que passam pelos presídios como visitantes e não como criminosos, uma condição de humilhação mesmo, uma condição vexatória. E sobre isso que o Supremo Tribunal Federal está discutindo. Já há um entendimento por parte da maioria do Supremo de que este tipo de revista não pode mais acontecer, que as pessoas não são obrigadas a passarem por situações humilhantes aqui dentro dos presídios de São Paulo e do Brasil como um todo. Esse caso, inclusive, que está sendo discutido, que levantou esse debate, foi um caso de uma mulher que foi flagrada com maconha guardada dentro de um preservativo, introduzida dentro de si, foi condenada na primeira instância, teve a condenação anulada na segunda instância por conta da revista vexatória, e aí o Supremo começou a debater esse caso. Inclusive aqui, Pedro, só para também trazer em detalhes a imagem que a gente acompanha, que é a utilização desses equipamentos. Você coloca para a gente que já há alguns presídios que adotaram essa tecnologia. Sim. Aqui em São Paulo, todos os que têm revista já têm o scanner corporal. Em outros lugares do Brasil, há outros tipos de scanner, mas que também fazem a substituição da revista íntima. É importante dizer, Carol, que essa tecnologia ela é muito semelhante à de um hospital, mas ela tem uma radiação muito baixa. Conversei inclusive com a fabricante que me disse que a radiação é menor do que a de uma pessoa que come uma banana, por exemplo, que alguns alimentos também têm um nível bem baixinho de radiação. Então não há risco para a saúde da pessoa passar por um raio-x assim semanalmente, por exemplo, toda vez que vai fazer uma visita a um presídio. E aí eu conversei com uma das pessoas que está na cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, para entender a aplicação dessa tecnologia. E ele estava me contando histórias muito curiosas sobre a precisão dessa tecnologia. Olha só, para você ter uma ideia, essa tecnologia, ela já ajudou a identificar pessoas com câncer que foram visitar parentes e também servidores, porque os servidores dos presídios também passam eventualmente por esse scanner, porque o tumor pode ser identificado pelo scanner corporal em alguns casos, e isso ajudou a fazer com que essas pessoas tenham encaminhamento médico. Um caso que ele me contou foi de uma mulher que foi visitar um parente dentro de um presídio e no escaneamento corporal perceberam uma tesourinha, tipo aquelas de unha, sabe, pequenininha, na área do abdômen. O policial abordou ela e falou, olha, você está com um objeto que não é permitido, você vai ter que ir para a salinha, tem uma salinha do lado, vai ter que se desfazer desse objeto para poder fazer a visita. Não existe, por exemplo, a prisão da pessoa que aparece ali com algum objeto escondido. Ela apenas é orientada a tirar aquele objeto para que ela possa entrar para o presídio.
E essa mulher voltou e não tinha nada, não mudou nada, continuou lá na imagem a tesourinha. Eles foram descobrir que a tesoura tinha sido esquecida dentro do corpo dela durante uma cirurgia. Então isso ajudou a salvar a vida dessa mulher. E aí um outro detalhe curioso, né, que ele me contou, tem um problema nesse equipamento, olha só. Quando a pessoa tem gases e ela passa por esse equipamento, ele pode identificar uma mancha mais escura no corpo. E aí os agentes penitenciários viram para essa pessoa e falam assim, veja, você vai ter que, antes de entrar aqui no presídio, dar uma voltinha aqui na esquina, na quadra, para ver se o seu organismo funciona e aí você pode voltar e fazer a visita. Eu acho interessante contar essas histórias, Carol, porque elas dão a clareza da precisão desse equipamento e como a tecnologia de fato pode ajudar a gente a evoluir na segurança. Pedro, perguntas não combinadas. Quero ver se você tem a resposta. O custo desse tipo de equipamento e se a gente tem detalhes, números sobre quantos presídios já no Brasil adotam esse tipo de tecnologia. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Te trago daqui a pouco essa resposta? É assim, é na pegadinha. Mas é um tipo de tecnologia que nesse momento auxilia justamente para evitar esse tipo de revista íntima vexatória que está nesse momento em análise lá no Supremo Tribunal Federal. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais? Valeu, Carol.